O IFSU aqui eu estou recebendo o professor Marcelo, o professor Ricardo, a Gabriela e o Vitor, que são os representantes que vão estar na Bahia nesse campeonato mundial de robótica. E eu queria, então, iniciar com os professores, depois eu falo com os alunos, pode ser, Marcelo? Feito. Para tentar entender o porquê que o IFSU de Camaquã está nesse evento e que evento é esse, professor? Bom dia a todo mundo. Eu vou fazer uma introdução aqui para o pessoal entender o contexto da por que nós estamos aqui conversando e que competição é essa. Tá. Então, existe uma competição que se chamava RoboCup Federation, que é a RoboCup a nível mundial. E aí cada país tem a sua RoboCup, por exemplo, a RoboCup Brasil. Então, os campeões, hoje é considerado o Campeonato Brasileiro de Robótica, que faz parte da RoboCup Brasil. Então, o que acontece? Todos os países fazem os seus nacionais, no caso aqui RoboCup Brasil, Campeonato Brasileiro. As equipes que são campeãs brasileiras automaticamente têm uma vaga para o Mundial de Robótica, que esse ano vai ser no Brasil. Os outros anos aí foram, 2023, se eu não me engano, foi em Paris, o ano passado foi em Hannover, esse ano é em Salvador, na Bahia. O que aconteceu? Ano passado a gente foi, né, em Goiânia, no Campeonato Brasileiro, a gente acabou em 6º lugar, mas por algum motivo exatamente aconteceu, nós não esperávamos ir para o Mundial, mas por algum motivo aconteceu lá que o presidente da RoboCup Brasil entrou em contato com a gente e nos ofereceu uma vaga para a gente participar. Então, aí, um mês e pouco atrás, aí, a gente recebeu essa vaga, essa oportunidade de participar do Campeonato Mundial de Robótica, então com as melhores equipes do mundo na nossa categoria. Então, por isso que nós estamos aqui agora. Só esse convite já vale a pena a ida, né? Com certeza, a gente foi atrás, eu incomodei bastante a reitoria para a gente ter um aporte financeiro para a gente poder ir, porque é um custo elevado. Fábio, só para o pessoal aqui entender dos custos, somente a equipe mínima que é exigida pela competição, que são 2 alunos e um professor, nos custou $640. Isso dá quase R$4.000 hoje. Inscrição. Só da inscrição da equipe. Sim, deslocamento, alimentação e hotel é outro tanto. Muito. Exatamente. Nós conseguimos aí um aporte financeiro que custeou praticamente aí a hospedagem, a passagem e as inscrições. E com relação à hospedagem e alimentação dos alunos, nós acabamos fazendo uma rifa, a gente conseguiu ganhar um fundo, mas a gente não está pensando só no Mundial, a gente está indo para o Mundial, mas a gente já está pensando no Brasileiro, que é em outubro, em Vitória, em Espírito Santo. Então essa equipe aqui a gente já está se preparando para o Campeonato Brasileiro, porque o nosso objetivo principal é ser campeão brasileiro, que nós vamos, com certeza seremos aí, se não esse ano, nos próximos anos, a gente quer trazer esse título aqui para Camaquã. O professor Ricardo está conosco. Marcelo, só para o pessoal conhecer, quem é o Marcelo no IFSU? Quem sou eu? Vamos lá, professor, agora tu estava falando sobre robótica com um colega aqui, com o Vitor. Vocês como professores e diretores da escola, às vezes como diretor foi ex-professor ou professor ex-diretor. Hoje, qual é a área que tu atua lá? Eu sou professor lá dos cursos técnicos de automação e eletrotécnica. Tá? Eu sou um dos poucos, a gente brinca dinossauros, porque eu estou aqui desde o início, exatamente, foi um dos primeiros professores lá de 2010, a gente abriu o campus, e eu estou aqui desde 2010, eu sou natural de Pelotas, mas desde... Tem mais alguém antigo? Tem mais, o Leonardo, a Carol, tem... O Ricardo chegou na segunda leva, logo em seguida... A gente está lá, mas são poucos. E o curso, e aqui iniciou com 2 cursos, depois foi ampliando e foi indo, entrou em informática, o Vitor, que é aluno aqui, que entrou na informática, já passou para automação. Teve controle mental, agora temos administração, ensino médio. Ontem eu falei com uma estudante do técnico de administração, que é uma é a primeira princesa da festa do colono, e a rainha é estudante do controle ambiental lá no IFSU. Inteira, né? E falando sobre propriedade rural com técnico em administração, e ela disse, não, já estou aprendendo algumas coisas, já estou vendo. A menina que era a Mariana, que é a rainha, que é controle ambiental, ela disse que já está levando para casa a coisa que ela está aprendendo no IFSU. Então, para te ver como se integra as coisas, né? Exatamente. Que legal. A gente fica contente de saber que a gente está, de um jeito ou de outro, transformando um pouco a região aqui. Com certeza a gente está dando semente foi bem plantada, professor. E o Ricardo, professor Ricardo, bom dia. Bom dia. Também sou colega do professor Marcelo, também trabalho na automação industrial, no curso de eletrotécnica também. Também estou desde 2010 aqui no campus Camaquã.
fruto lá da escola do IFSU Pelotas também, eu, o professor Marcelo, a gente estudou lá, então o IFSU tem sido parte das nossas vidas desde muito tempo. Coisa legal, né? E muita gente tendo essa repercussão positiva, né? Muito bem. Vamos falar então sobre o projeto? Estou querendo procurar meu telefone aqui, que tem gente ligando, mas é venda de produtos para mim. É dia e noite esse negócio. Professor Marcelo, vamos falar com os estudantes ou tu quer dar uma introdução do projeto? Por que o projeto? Então vamos lá. A Gabriela e o Vitor estão comigo aqui. Puxa o microfone, Gabi. Fala um pouquinho por que vocês desenvolveram isso. Foi em função do campeonato ou vocês já tinham trabalhado esse assunto? Bom dia. Bom, a gente era algo muito novo pra gente. Sim. O Marcelo veio ano passado com esse projeto. Não, ano retrasado, no final do ano retrasado, com esse projeto, nos convidando, olha, ano que vem tem essa oportunidade pra gente participar do Nacional, pra gente ir nessa competição. E aí a gente abraçou, a gente era poucos alunos na robótica ainda. A gente abraçou, a gente foi, porque a gente era um nível muito mais avançado do que a gente estava trabalhando. E a gente queria evoluir, a gente queria aprender e a gente queria ir. E aí, com a ajuda dos professores, com o nosso empenho dia e noite lá no laboratório trabalhando, a gente conseguiu levar um robô funcional para o Nacional, mesmo com pouca experiência. A gente não tinha nada de experiência, a gente nunca tinha ido, nunca tinha feito esse projeto, nunca tinha competido num nível tão grande assim. E a gente começou, a gente foi com a cara e com a coragem lá, a gente fala que a gente foi e a gente levou muita experiência. E que foi mais importante pra gente é o nosso aprendizado lá, porque a gente estava num nível, eu digo assim, baixo, e a gente ultrapassou um nível muito alto em pouco tempo com essa competição. Né? E foi muito bom, a gente conseguiu assim conhecimentos que antes a gente não tinha. E eu falo que a robótica, ela te proporciona conhecimento a mais. O IFSU já te traz muita coisa, mas os projetos que tem lá te trazem ainda mais conhecimentos. Então, participar é muito importante. E eu estava falando com o Vitor. O Vitor entrou no IFSU pela informática, né, Vitor? E percebendo e vendo essa coisa vibrante da robótica, tu já puxou para ti essa necessidade de participar, né? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Desde que eu entrei no IFSU, eu entrei na informática. E então, fui descobrindo os projetos externos, como, por exemplo, a robótica. E então, a partir de começar a experimentar, começar a aprender lá, esses projetos são muito importantes, porque eles podem mostrar experiências de carreiras e mostrar o que tu pode explorar nessas áreas. E foi isso que aconteceu comigo. Desde que eu entrei na robótica, comecei a explorar mais essa área de automação, robótica, programação, o que me interessou muito, no qual decidi mudar agora o meu curso para automação industrial. Sim, que legal isso. Eu estou vendo aqui o RoboCup. Existem as ligas aqui, interessantes aqui, viu? Então, tem robôs para jogos, robôs para resgate, robôs para uso em casa, robôs para uso educacional, robôs para uso industrial. E aí tu vê assim que são linhas completamente diferentes a utilização do robô para aquela função. Importante, se eu não me engano, essa RoboCup surgiu em 1996, se eu não me engano, foi a primeira liga. Deixa eu dar uma olhada. E ela foi criada, né, no início se falava muito em futebol de robô. Então as ligas principais da RoboCup são futebol de robô, tanto humanoide quanto robozinhos menores, robôs em 2D, 3D, software. Então são robôs totalmente autônomos. Até o pessoal sabia, acho que a maioria das pessoas não sabia que hoje já existe robôs que jogam futebol com humanos, contra humanos. Nós já temos isso aí. E nós vamos ver agora, semana que vem, lá na Bahia, né? O Brasil não tem isso aí, equipes com esse nível ainda, tá? Mas outros países já têm isso aí, porque é uma robótica um pouco mais cara, né? Sim. Então não é tão fácil a gente conseguir aqui, mas temos. Vamos falar então do protótipo que vocês vão levar para lá. É importante isso aqui. Não sei se a Gabi ou o Vitor pode falar sobre isso. Vocês entraram na linha então de desenvolvimento do IFSU aqui, vai trabalhar com robôs de resgate. E o que vocês desenvolveram, como é que... Tenta descrever para o ouvinte, imagina então um cara no rádio. O que é o robô esse que vocês desenvolveram, o protótipo para resgate? Bom, o robô, ele tem um objetivo que é como se ele estivesse num prédio, assim, aconteceu alguma coisa, pegou fogo, alguma coisa.
Sim. E tem pessoas lá dentro, tem vítimas, e o robô tem que entrar lá e conseguir dar suporte para essas vítimas, soltar alguns kits médicos para elas ficarem bem e que todo mundo saia salvo. Certo. Então, o objetivo da competição é o robô conseguir explorar esse labirinto, que seria esse prédio, e conseguir identificar essas vítimas, essas pessoas, no caso, né? Que seriam essas pessoas que simulam, que para nós, lá na competição, são letras e cores, que vão estar grudadas nas paredes, como se fossem as pessoas. E aí, quando ele encontra essas pessoas, essas vítimas, ele tem que soltar uns kits médicos para ajudar as pessoas. Aí ele tem que identificar se a pessoa está bem, se ela está mais grave, se ela está estável. E aí, dependendo disso, ele tem que soltar uma determinada quantidade de kit. E para ele identificar isso, a gente usa o reconhecimento de imagem para identificar letras e cores. Mas, basicamente, a competição tem esse objetivo, dele simular um ambiente de resgate. Sim, é um ambiente empoeirado, todo cheio de parede, de obstáculos, né? E tu tem que fazer esse robô penetrar em determinado lugar e ele simular. E ele faz é um circuito, né? Ele anda num circuito. Como é que funciona isso, professor? A competição em si é como se fosse um labirinto, Sim. né? E é importante salientar, reforçando que o robô é autônomo. Então não há nenhuma interferência externa. A partir do momento que a gente entra na competição, que o robô é colocado dentro do labirinto, que ele vai buscar as vítimas, ele está totalmente autônomo. Ele tem que tomar as decisões por si só. Ele também não sabe o labirinto de forma antecipada, como é que é o labirinto. Sim. Então ele, durante o percurso que ele está fazendo, ele tem que também ter noção de onde ele está, se ele já percorreu aquilo lá, de forma autônoma, sem que ele tenha prévio conhecimento daquele ambiente onde ele está inserido. Entendi. Ele não é pré-preparado para aquele ambiente. Ele tem que ter uma decisão, uma espécie de inteligência capaz de se localizar e saber se locomover em um ambiente que ele não conhece de antecedência, né? Interessante. Isso é um labirinto que é oferecido para todos os que estão concorrendo nessa categoria. Então, Sim. avalia, põe o robô, tem as marcações, como disse a Gabi, e ele circula dentro daquilo ali e por isso ele é avaliado. Exatamente. Sim. E essa competição é internacional. Olha só com quem eles estão competindo aí, com gente que... E essas questões de desastre, como a Gabi disse, o Brasil até tem pouco eventos como esse, mas tem lugares onde o evento de um terremoto, microterremoto, coisas naturais são muito mais ocorridas durante um período, né? E que geralmente já tem outros tipos de profissionais, outros tipos de escolas, como o IFSU, também produzindo e tentando descobrir formas desse trabalho. E isso daqui a pouco pode desenvolver, porque a ideia da escola é justamente fazer com que essas mentes pensantes desenvolvam esses protótipos, porque daqui a pouco isso aí vira um produto a ser colocado no mercado para salvar. Com certeza, né? Esses alunos, os nossos alunos, depois que eles saem do IFSU, aquele conhecimento vai com eles, né? Então eles podem usar isso no ambiente industrial, no ambiente comercial, eles podem, inclusive se eles acharem interessante, podem abrir a sua própria empresa e trabalhar no ramo. Hoje o desenvolvimento de tecnologia, a gente aqui no Brasil pode desenvolver tecnologia tanto quanto qualquer outro estudante de outro país. Esse último mês agora, nós visitamos duas feiras agora. Uma, a Feira do Brasil do Varejo, em Porto Alegre, e uma, três, a Gramado Summit e a Porto Alegre Summit. E nós tivemos a oportunidade de conhecer muita coisa que eu não tinha ideia. E muita juventude na cabeça dessas empresas, né? De vários produtos, assim, produtos simples até produtos complexos, né? E isso inicia dentro da escola. Dentro da escola. Então, é muito interessante isso aqui, porque, às vezes, o sacrifício da família, ajudar o professor, a própria escola, fazer com que participe de uma competição mundial, isso, paralelo com isso, é o que o Renato e o Fluminense fizeram no Campeonato Mundial de Futebol. Expuseram um time e uma força de grupo para o mundo. O IFSU, participando de evento desse, acaba... daqui a pouco se esforçando, né, Gabi? Vocês daqui a pouco sendo vistos e daqui a pouco vocês aprendendo com o que está sendo colocado lá, né? Sim, a gente fala que é muito bonito de se ver uma cidade tão pequena como Camaquã, comparado a outras cidades do Rio Grande do Sul, indo para um evento tão grande, e o IFSU aqui da nossa cidade, né? A gente
sempre tá lá tentando fazer dar certo, e é muito gratificante ver que a gente tá indo, tá sendo reconhecido e que o nosso trabalho tá dando certo e vai conseguir. Vai conseguir. Muito legal isso. Então vocês partem terça-feira. Terça-feira estamos pegando o avião, estamos direto para Salvador e ficamos até segunda-feira da semana, dia 21 a gente volta, retorna. Então nós vamos estar lá agora, esses alunos aí, né, nós vamos estar lado a lado, lá ombro a ombro com as melhores equipes do mundo. Não sei quais países vão vir, equipes da China, da Coreia, da Alemanha, não sei. Estados Unidos, nós vamos estar lá taco a taco com eles lá. Né, tanto aprendendo quanto, né, vamos tentar fazer o nosso melhor. Realmente foi meio inesperado esse convite, nós não estávamos esperando essa vaga no Mundial. Então, o que a gente teve que fazer aí no último mês foi o que a gente iria fazer nos próximos 4 meses, até o brasileiro, que nós estávamos programando, nós tivemos que simplesmente fazer em 1 mês, né, o robô aí fazer, né, tudo que a gente está pensando. Mas muito legal. Eu tô encantado e que bom que só estar participando já é uma vitória. Com certeza, muito, vai ser um avanço e inclusive é bom salientar assim, ó, eu trabalho na RoboCup Brasil e eu vou te ser bem sério, eu não tenho esse dado preciso, mas até onde eu sei no Mundial agora, que vai ter em Salvador, aqui do Rio Grande do Sul, eu só conheço 2 equipes que vão competir, é a nossa e a da FURG, que eu saiba, que eu conheço. Eu não sei se tem outra categoria ou outra equipe aqui do Rio Grande do Sul, Que legal, mas né? acho que a princípio seria só nós. Não sabe qual é o assunto da FURG, que a FURG vai trazer? A FURG, ela é, eu considero dessas categorias a mais top, tipo a mais difícil, que é a At Home, chama, que são robôs domésticos. Eles constroem robôs que tu conversa com ele, ele te responde, tá? E faz, por exemplo, tá, eles simulam lá uma casa. Eles colocam lá uma casa que tem a cozinha, tem o quarto, não sei o que, tem o sofá. Ele tem que circular sem bater, tem pessoas caminhando, ele não pode bater nas pessoas. Tu manda, vai lá no quarto e me traz um travesseiro. Ele tem que ir sozinho ir lá buscar. Isso tudo conversando com o robô, e o robô tem que ter inteligência para fazer tudo isso aí. E a FURG, em 2022 ou 2023, foi 3º lugar no Campeonato Mundial. RoboCup Home, né? Casa. E aqui tem uma figura aqui de um robozinho dentro de casa, com aspirador e coisa. É a Rose do Jackson. Que legal isso aqui, coisa boa. Vamos ver se eu falo com o pessoal da FURG lá, para ver se eles trazem também essa notícia legal aí pra gente. Eu conheço o pessoal, se tu quiser eu te dou. Então, por favor, para nós é bacana isso, e nós temos que incentivar a nossa... E aí o pessoal fica, mas o que é um robô disso? Meu amigo, alguém tem aquele robô aspirador de casa que circula na casa sem a gente estar lá dentro? Alguém tem? Eu vou dizer a vocês, há muitos e muitos anos eu comprei um daqueles. E é a minha companhia dentro de casa. Chega, eu ligo aquele troço fica... Aí eu vou ver o seguinte, tu abre a caixinha onde ele aspirou, para te ver o quanto ele é útil pra gente. Então a gente tem que parar de pensar assim, mas isso é bobagem. Não é bobagem, mas faz parte da nossa vida hoje. Então, esse robô de resgate é salvar a vida. Esse robô de home, isso ajuda, inclusive, pessoas com problema de locomoção interna dentro de casa. Então, daqui a pouco tem um auxiliar para ti, para fazer coisas simples até, né? Pessoas que têm uma deficiência, alguma coisa precisa de um auxílio. Então, a gente tem que dar força para essas coisas acontecerem. Professor Marcelo e Ricardo, muito obrigado. Parabéns aí pelo IFSU ter conquistado essa ida. E agora vai no Campeonato Mundial, depois vai no Nacional lá em Goiânia. E a Gabriela e o Vitor que estão aqui conosco, representando aí todos os alunos do IFE, professor. O pessoal que está ouvindo aí, aqui de Camaquã e região, se gostaram do assunto, querem mais inteirar, por favor, nos sigam lá no Instagram. A gente vai estar semana que vem colocando assim, diariamente muito vídeo, foto dos robôs da nossa equipe. Vamos tentar fazer uma live quando nós tiver nosso robô. Vamos tentar conversar com as outras equipes do mundo inteiro. Aqui tudo em inglês, né? Isso, não tem problema. É isso que é então, o nosso Instagram é @graxain_bots. Graxain_bots. Muito bem, eu estou indo para a Rede Gaúcha, tenho compromisso com a rede, nós voltamos daqui a pouquinho com o Primeira Hora.